Sempre. Paulinho, o estado de greve da categoria da saúde ainda continua? Então, a gente continua nesse estado de greve, até pela mobilização da categoria, até porque nós temos uma pauta nacional que está sendo discutida, Ed, que é a PL 2564, que trata dos pisos salariais dos profissionais de enfermagem. Então, a mobilização permaneceu nesse sentido. Nós temos aí votações importantes acontecendo na Câmara dos Deputados e a categoria achou por bem manter as mobilizações. Com relação às pautas locais, nós avançamos no diálogo. Como eu havia comentado contigo anteriormente, nós começamos a fazer parte, né, desse processo de transformação, de melhoria. Então, os trabalhadores agora estão sendo lembrados, né, pela direção do Hospital Municipal, pelos gestores da saúde. Então, a gente percebe que temos muitas coisas para discutir, mas a gente começa a participar desse processo, o que é muito importante. Exato. Durante todo esse processo, assim, foi um desgaste muito grande para vocês, né? Conta uma linha, faz a linha do tempo para que nós entendamos junto com a nossa audiência também. Veja só, o que a gente tem um problema muito sério no Hospital Municipal hoje. Nós temos um hospital que deve 96 milhões, né? Isso em número. Há argumentos com relação a isso, né? 96, você entre trouxe, aspas, mas a gente calcula que seja bem mais. Aí falam 100 milhões, tem site que fala 122 milhões. Até porque até um auditor, nosso advogado que é também contador, auditor, ele verificou que existem inconsistências nos relatórios apresentados pela Fundação. Então são maiores os valores possivelmente. Perdão, existe inconsistências? Sim, existe dívidas contabilizadas que não são dívidas, outras que não estão contabilizadas que são dívidas. Então, precisa-se, na verdade, né, porque ninguém tem ao certo o balancete. Até o presente momento não foi apresentado o balancete patrimonial, essas coisas da fundação. Tudo que a gente pega é planilhinha feita no Excel, né, e é esses números que a gente tem. Então, a gente precisa saber, de fato, quanto deve o Hospital Municipal. Então, por isso que fica essas deduções. E esse valor não foi apresentado ainda Não, especificamente? até o presente momento é uma planilha que foi apresentada pelo diretor que diz que deve 96 milhões. O pessoal aí que tem mercadinho de vila, vocês podiam ensinar aí como é que usa o caderninho para anotar, porque parece que vocês estão mais organizados, né? E então essas questões. E eu tenho feito nos últimos dias um comparativo assim, gente. É muito sério isso. A dívida da Santa Casa hoje, ela custa 19 milhões, você quita ela e mata a dívida da Santa Casa. Certo. Né? Então, você veja que a Santa Casa, por muito menos, ela fechou. Exato. Né? Então, se a gente não cuidar da situação do Hospital Municipal a partir desse momento, nós possivelmente poderemos ter o mesmo problema enfrentado pela Santa Casa. E eu quero deixar muito claro isso, que para os trabalhadores, por exemplo, você tem uma dívida de 96 milhões do hospital. A prefeitura compra serviços no valor de 10 milhões. É o único dinheiro que entra para o hospital. Então, se o hospital hoje municipal fechasse, em tese hoje, 29 de março, o que teria para o hospital receber é 10 milhões. O restante, como é que esses trabalhadores ficariam? Então é preciso a gente fazer aí uma gestão saudável, buscar recursos, buscar conversação, buscar entendimento para ver como é que nós vamos quitar essas dívidas e saldar essas dívidas, para que, enfim, né, a gente suma de vez com esse temor aí do Hospital Municipal dessas dívidas. Mas o histórico do Hospital Municipal, ele vem, passa-se a situação do Covid, né? Você tem uma tranquilidade, de repente volta de novo, troca-se a direção do hospital e aí nós começamos os problemas nas questões trabalhistas. Por quê? Porque começam a acontecer coisas que envolvem diretamente o trabalhador, que até o presente momento era o herói, era o anjo da guarda, era o guerreiro, e aí começam a serem pegos de surpresas com as atitudes da nova gestão, né? Vamos lá, em setembro a gestão assume, corta as horas extras, não paga, simplesmente o pessoal trabalhou e não recebeu as horas extras. Depois veio a questão do corte da insalubridade, depois a questão das gestantes que estavam trabalhando, falta de material, falta de medicamento, condições, roupa, e aí vem a questão do banco de horas para matar de vez e aí gerar todo esse transtorno. Foi onde houve o grande levante, como um pedido de socorro mesmo, que é o que os trabalhadores da Santa Casa fizeram lá atrás, né? Ou seja, o filme de terror se repete. Se repete, né? Se repetiu, pelo menos, até que
teve a intervenção do Dr. Mafra no processo. Entendi. Né? Precisou Então, ter precisou a intervenção do Dr. dele. Mafra. Até ontem eu falava, né, que o Dr. Mafra é uma espécie de herói vocês já perceberam isso? Ele é o nosso Moro aqui. Ele é uma espécie de herói. Falou no Dr. Mafra aqui, todo mundo, pera que o Dr. Mafra tá aí. Ele resolve. Ele resolve. Ele resolve. Então o Dr. Mafra fez aquela intervenção, Sim. onde foi preciso que a direção, né, Diplomaticamente, ele é um homem muito fino, muito Ele conhecedor é, das não, leis. ele é Ele é muito certinho no que faz, nas suas atitudes. E eu achei muito bacana quando eu soube, né, quando saiu a notícia, né, acho que foi o Ricardinho que deu a notícia primeiro. Quando a gente tomou conhecimento disso, eu pensei na hora, parece que mecânico, eu não falei, não verbalizei, mas eu pensei, agora resolve. Foi na hora, parece que todas as coisas é tipo assim, ó, eles vão fazendo, eles vão botando no nosso, vão botando, até que ninguém mais aguenta, e aí estoura, chega um líder como você, Paulinho, Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Chega um líder como você e faz assim, só, Deu. já deu. Já deu o que tinha que dar. E aí, com o seu grito, juntando com as outras pessoas, faz esse volume, leva pro Ministério Público. Porque, cara, se não for o Ministério Público para interceder pelo povo, era para ser os vereadores. Sim. Mas como os vereadores, a maioria, estão deitados em berço esplêndido, entendeu? A maioria deles, então o que é que acontece? Ninguém fiscaliza nada. Sim. Tá tudo lindo, Foz do Iguaçu é uma maravilha, tá tudo bem, é só marketing e publicidade. Ninguém questiona nada. Aliás, se você puder nos responder, quais os vereadores assim que deram bastante atenção para vocês, que foram ouvir a pauta, que Você tá rindo? abriram o gabinete para vocês falarem, porque assim, uma coisa que as pessoas precisam entender, né, Paulinho? A gente tá falando da saúde de Foz do Iguaçu, da cidade inteira, 260 mil habitantes. Se você sair... mas eu não tô doente. Mas se você sair na rua agora ser atropelado, você vai ter que parar num hospital, né? E alguém precisa te atender, né? Então você não sabe o que vai acontecer amanhã com você, com seu filho, com sua mãe, com outra pessoa, né? Então não é porque a sua saúde tá boa hoje que você não vai precisar usar. E a gente tá falando da saúde de toda a cidade. A gente não tá falando de um postinho só. A gente não tá falando de uma classe só. A gente tá falando da saúde inteira. Então, assim, é o assunto mais importante. É o assunto mais importante que a gente tem na cidade hoje, porque é o que lida com as vidas. Até porque é o maior orçamento, né, Mohamed? É o maior orçamento, né, Mohamed? Então, eu quero saber quais os vereadores que deram um amplo espaço para vocês, escutaram, foram atrás de fazer fiscalização. Antes da sua resposta, um abraço para Vanessa Cristina Soares, Simone Menezes, Thiago Cardoso, estão todos nos acompanhando pelo Facebook. Pode mandar um tchau aí, um alô, que a gente manda um alô para vocês, cheiro. Tá bom? Um cheiro. Você já sabe, mas não custa lembrar. Curte aí a nossa live, compartilha com as pessoas que com certeza vão se interessar por esse assunto. Nós estamos discutindo o Foz do Iguaçu de uma maneira muito aberta. Sua resposta, por favor, Paulo. Tá, vocês querem mesmo que eu responda? O Calito? Por favor. Preciso responder, gente. Foi o Calito. Não, o Calito mandou eu parar de falar o que eu tava falando na internet. Foi a Carol Dedonato, com certeza. Gente, Carol eu vou explicar pra vocês essa história. Vai lá. Quando a gente percebe que tá indo por um caminho muito difícil, tá começando a ficar uma situação, no dia 13 de dezembro a gente manda um ofício pro presidente da Câmara de Vereadores, literalmente no ofício, até eu tava trazendo comigo. Qual data? Só marcar 13 aqui. de dezembro. Tá. A gente tá em que dia hoje, que é mesmo? Dia 29 de março. Ah, tá bom. Vai lá. Mohamed é canhoteiro, ó. Eu sou gente canhoteiro, boa, eu gente sou boa. só da mão, tá? Eu sou esquerda só da mão, tá, gente? Peraí, desculpa. Ele é o quê? Canhoteiro. Entendeu outra coisa. Vai lá, continua. Canhoto, de esquerda. Continua. Veja, no dia 13 de dezembro a gente manda um ofício pro presidente da Câmara de Vereadores pedindo um grito de socorro. Olha, tá começando isso, por favor, os vereadores nos ajudem. Em fevereiro, quando já está aí, começou o murmúrio de, né, olha, tal, o vereador Maninho nos chama, prontamente fui à Câmara de Vereadores, conversei com o vereador, tá acontecendo isso. Você pode nos ajudar? Não, beleza, vamos ver. Nós vamos fazer para você um convite oficial pela Câmara. Eu tô esperando esse convite oficial até hoje. Depois do nosso movimento, não fomos procurados por nenhum vereador. E a assessoria continua sendo paga, exatamente. né? Ele está deitado em berço esplêndido. Eles não fomos procurados. Eles marcaram uma reunião com o Sismuf. Aí que eu não entendi. Por que o Sismuf não é o Sismuf que representa o Sismuf? Não desmerecendo nossos amigos servidores, a representação do Sismuf. Mas aquele momento não era o Sismuf que tinha que intervir. Era o Sindicato da Saúde. Exato. Eles fazem uma reunião com o Dr. Amon, escuta só um lado,
não escuta os trabalhadores, vão pra plenária da Câmara, falam um monte de asneira. Tira uma foto com o doutor Amon, posta pra dizer vão estamos pro plenário ouvindo. dizendo que os trabalhadores estavam revoltados porque eles estavam recebendo muitas horas extras e foi cortado essas horas extras. Foi literalmente isso que foi dito lá. Mas também, né, Paulinho, você recebendo aí 7 mil reais de salário, mais 22 mil reais aí de hora extra, você tá ganhando bem, 30 mil conto, cara, você tá ganhando quase o valor que um ministro do Supremo Tribunal. Mas veja, você coloca... ganha isso? Eu não. Ah, tá. Ué, mas lá na Câmara eles não falaram? Não, eu não trabalho no quem Hospital tava Municipal, reclamando. Mohamed. Então, o pessoal, mas eles falaram lá na Câmara Exatamente que quem tava isso. reclamando Aí eles colocam... tava ganhando quase 30 mil reais por mês. Eles colocam, Se você que tá reclamando... eles colocam num pacote todo, né, todos os trabalhadores. Aí veja, e a responsabilização dos gestores que deixaram permitir isso? Sabe por quê, Mohamed? Eu vou te levantar. Quando você ganha cargo comissionado, ou seja, você é um cargo meu de confiança, você tem que estar à minha disposição. Por que eu tenho que receber hora extra? E os cargos comissionados ganhavam hora extra. Tá errado. E foi o Sindicato da Saúde que apontou essa falha pro gestor. Olha, você não precisa pagar hora extra para cargo comissionado, tá na lei. Paulinho, vamos lá. Então, mas não precisa ou não pode? Não precisa. Não tem na lei dizendo que cargo comissionado tem direito a receber. Você está à disposição. É uma coisa do vereador, é a mesma coisa do assessor do vereador. Ele está à disposição do vereador a todo momento. Por isso que ele já recebe. Você recebe um adicional de 100% de cargo de confiança, né? E ainda recebe mais hora extra. E isso estava sendo pago com dinheiro público. Aí você vem dizer que isso estoura, isso é culpa dos trabalhadores que estão ganhando hora extra, que estão ganhando muito, que estavam... Pô, esses trabalhadores trabalharam na pandemia que nem louco, gente. Olha a loucura que foi essa cidade. A cidade que mais morreu gente no estado do Paraná. Aí os caras querem botar isso... E não é a maior cidade do Paraná. Exatamente isso. Então aí querem colocar essa culpa no trabalhador. E foi justamente isso que eles disseram na Câmara. Nós não perdoamos. Nós vamos soltar uma nota de repúdio contra esses vereadores. Isso nós já estamos conversando, algumas lideranças já estão conversando sobre isso, porque a gente não pode aceitar que eles vão lá e façam apenas a defesa do gestor e não façam a defesa do trabalhador. Tá, então mas como assim defesa do gestor? Porque mas eles não têm que fazer defesa do gestor, porque eles são legislativos. Mas eles têm que fiscalizar o gestor. A partir do momento que eles não chamam o trabalhador para mesa de conversa e só chamam o gestor, estão fazendo a defesa do gestor. Então eu não tô entendendo mais nada e é o poste que tá mijando no cachorro, então. É mais ou menos por aí. Devia ter desvio de função nesses casos aí também, né? Aí, Ed, não custa detalhar que aí bateu o desespero, né? Quando eles viram que nós íamos fazer uma mobilização no pátio do hospital, foram lá e entraram com uma liminar proibindo a gente fazer no pátio do hospital. Os trabalhadores não aceitaram e fomos pra rua. Aí, depois de já estar se organizando as coisas, nós recebemos uma intimação no sindicato que se os trabalhadores entrassem em greve era R$1 milhão de multa. A justiça, claro, greve é um direito legal do trabalhador e é o recurso que o trabalhador tem para cobrar os seus direitos. Exato. Isso não vai nos assustar. Se nós tivermos que ir para greve, nós vamos para greve. Sim. Mas é uma tentativa de calar a voz do trabalhador. Exato. E essa outra de dizer que vai fazer um convite, isso daí eu não sei, mas é muito previsível. Isso daí é já pra calar a boca e falar assim, vou fazer o convite, daí você fica pelo menos um período sem incomodar, esperando esse convite, Exatamente. né? Acho que tem que ser cobrado isso quanto antes, logo assim. Claro que foi uma conversa com o Maninho, né? Tem a comissão da saúde. Então eu esperava que a comissão da saúde... E ficamos esperando. Então, assim, existem algumas coisas, né, que infelizmente acontecem e aí geram... Não precisava chegar nesse ponto. Mas agora, aí a questão é a seguinte, o vereador que não se manifestou, acho que ele é menos pior do que o que se manifesta pedindo para você ficar quieto. Mas como que foi esse pedido? Não, num programa lá na internet eu comentei. O que me deixa, né, chateado é que até agora eu não ouvi na sessão que aconteceu, posterior ao que aconteceu, não teve uma fala falando da questão do movimento. Não teve uma fala. Eu coloquei. O que me deixa, né, triste é que eu não vi nenhuma fala dos vereadores. E aí o Calito ficou bravo, rapaz. O que foi que ele falou? Aí falou lá no plenário. Olha, inclusive aqui um representante falou que essa Câmara de Vereadores... Nós não vamos aceitar. Essa Câmara de Vereadores está trabalhando sim. Está trabalhando Câmara de Vereadores. E a dívida do hospital está em 96 milhões e vocês não fizeram nada? A Câmara trabalha assim, do mesmo jeito que eles são democráticos, pedindo para as pessoas se retirar de dentro do plenário. É sempre assim. Pedindo pro povo ir embora de força. Não, é um absurdo. Vai pro mato. É um absurdo. Agora, a pergunta que eu sempre tenho em mente, né? Eu sou bem sincero em dizer que eu não sei como que é o funcionamento do sindicato aqui em Foz. Mas, no geral,
os sindicatos eles têm um posicionamento mais alinhado à esquerda e a gente sabe que a esquerda ela tem uma visão mais estatal, né, mais estatizada das coisas, né? Mas a princípio o Hospital Municipal ele não tinha esse tipo de problema quando estava com a ProSaúde, né? E o sindicato aqui ele apoiou a candidatura do Chico Brasileiro, mas já sabendo que ele teria... Não, nós não apoiamos, não. Ah, tá. Não, nós não o Santana tá aqui, diretor... Acho que vocês apoiaram o Paulo, não foi? Eu saí candidato, primeira vez que eu saí candidato, eu saí com o Paulo, mas nós somos totalmente apartidários no sindicato. Ah, tá. Não tem, meus diretores, da diretoria do Sindicato da Saúde de Foz, cada um segue o caminho. E eu até gosto bom. de dividir bem, porque ter o posicionamento do Paulinho é uma coisa e ter o posicionamento do sindicato é outra. Exatamente. Né? Mas os sindicatos no geral e o sindicato que você faz parte não se posicionou. Não, eu saí candidato, em nenhum momento usei a estrutura Sim. do sindicato para campanhas. Vocês acompanharam toda a minha campanha, ela foi feita baseada em internet, fazia vídeos engraçados, partia para um Sim. lado mais humorado. Sim. Se você pegar, você vai verificar isso, mas a estrutura do sindicato em nenhum momento foi utilizada para fazer campanha, essas coisas todas. Não tem um posicionamento de esquerda, radical de esquerda. Entendo que nós temos que apoiar o que é melhor. E tanto o sindicato quanto você, como que você veria essa parceria público-privada na gestão novamente do Hospital Municipal? Porque deixar só numa fundação municipal, a gente já viu que não está dando certo. Veja só, a Fundação Municipal, na verdade, ela foi criada a loucura, né? Que saiu a ProSaúde, deixou e foi criada a Fundação. A Fundação, ela precisa uma coisa que tem que ser feita, é respeitar o que diz o estatuto dela, não é respeitado. Já começa daí. Errado. Então, a partir do momento que a gente respeitar o que diz o estatuto da fundação, tanto tempo tem que ter o diretor de gestão, o financeiro tem que ter tanto tempo, não pode ter nomeações assim. Aí você começa a já melhorar a coisa. Ela tem que prestar contas, ela tem uma série de requisitos. Isso não é feito. Então você não está respeitando o estatuto dela. Então ela é boa, né? Segundo momento, nós tivemos um problema muito sério com a ProSaúde aqui em São Miguel. Nós não podemos afirmar que a parceria privada é a melhor saída. Num hospital muito menor, nós tivemos um problema muito sério, né? A Santana acompanhou, que é inclusive da cidade lá do Santana. Então, assim, nós não temos A ou B. A gente precisa que esses trabalhadores tenham tranquilidade para trabalhar. Nós não podemos aceitar que Cara, olha a quantidade de dinheiro, de recurso que veio do governo federal. E aí você vai dizer, o Bolsonaro não ajudou. Cara, o recurso mandou. A gente não sabe como é que foi usado esse recurso. Cara, mas até agora nós não temos prestação de contas desses recursos. O presidente da Câmara postou uma foto um dia desse, Ney Patrício, com o lá em Curitiba, dizendo que estava vendo verbas para a saúde aqui em Foz do Iguaçu, né? E eu pergunto, exatamente. Mas para quê? Uma cidade rica como essa, uma cidade com os royalties, a gente teve o Danilo aqui no último programa, ele falando sobre essa questão dos royalties da Itaipu, que é muito mal gerenciado pelo poder público nos últimos 5 anos, mais de 400 milhões de reais, mal gerenciado. Será que esses recursos param em outdoor ou não? Não sei, mas é muito estranho isso. A questão é que o problema é a gestão. Cara, olha, Paulinho, é muito simples. Como, Paulinho? Se tu ganhar R$1.000 por mês e gastar R$900, quanto sobra? Sobra 100. Se você ganhar 1 milhão por mês e gastar 2, o que acontece? Tu tá devendo 1 milhão. Esse é óbvio, gente. Não precisa nem ser um gênio da matemática. Você fez a segunda série, aprendeu a fazer soma de mais e menos, já tá bom. Não precisa nem dividir e multiplicar. É óbvio, se você tá gastando mais do que o que tá entrando, tu vai ficar com dívida. Sim. E daí se veio muito dinheiro, pra onde foi? Sim. Pra onde foi? Mas assim, primeiro assim, antes da gente falar, a gente tem que conhecer. A gente tem um problema muito sério em Foz do Iguaçu, sim. O Estado participa muito pouco da gestão da saúde. Por que eu falo isso? Porque nós somos uma cidade de fronteira. Aqui nós atendemos Argentina, aqui nós atendemos Paraguai, municípios da região. A pior loucura que foi feita nessa... Tá falando? O Estado, o governo do Estado. É repassado 1.600.000 por mês para a gestão do Hospital Municipal, para a gestão da saúde. Certo? Uhum. Beleza. Nós não podemos esquecer que nós temos UPAs, nós temos uma série de coisas. O governo federal, mesma coisa. A participação não é a quem? O governo municipal, ele participa com um montante muito alto do custo da saúde em Foz do Iguaçu, por conta dessa saúde plena que a gente tem, que é uma questão que... Cascavel, por que Cascavel não tem problema, meu amigo? Unidade básica é meu problema,
alta complexidade, média complexidade, problema do Estado, se vire. Não me interessa. Foz do Iguaçu não. Foz do Iguaçu tem que fazer todo esse trabalho. Foz do Iguaçu que tem que comportar e aportar. Tanto que Cascavel paga 12 reais na consulta para um médico especialista. Foz do Iguaçu já paga 50. O prefeito complementa. Então isso tem que ser deixado muito claro para as pessoas entenderem. O Estado, o governo federal, precisa se haver uma discussão maior em torno disso por conta do que acontece. Nós atendemos... Gente, vocês não têm noção da quantidade E não tem essa discussão hoje por falta de interesse dos deputados não, da se região? tem essa discussão. Se tem. Por isso que o prefeito vai tanto buscar recurso. Por quê? O que nós precisamos buscar é planilhar isso para demonstrar, de fato, o que... Buscar um sistema, né, bem elaborado. Olha, nós estamos atendendo tantos paraguaios, nós estamos atendendo tantos argentinos, nós estamos atendendo tantos da região. Por favor, nos ajude. Né? 9 municípios. E tudo, o hospital é referência. Sim, né? sim. E a gente entende, e por isso que eu não estou aqui defendendo, tá, gente? Eu preciso mostrar o que é verdade. Claro, não, nós entendemos o custo que ficou a saúde. Ela não voltou para os patamares que antes da pandemia. Não voltou. Alguns medicamentos, alguns materiais até deram uma pequena... Mas ainda... Mas você concorda comigo que uma boa gestão não deixaria a saúde do jeito que está numa cidade tão rica? Eu não canso de repetir isso. Porque é uma cidade muito rica, mas muito mal gestionada. Não, mas aí é onde eu falei. É estranho que ele comentou aqui que... É por isso que o prefeito toda hora está indo em Curitiba buscar recurso. Então, toda hora ele está indo lá, provavelmente, digamos assim, que 50% ele venha com recurso e ainda está faltando. Tipo, para onde que está indo? E aí retira de outras pastas, né, gente? A gente não pode esquecer isso. Que quando a saúde é primeira, né? Sim. Quando nós temos um problema na saúde, nós vamos ter que deixar de investir na educação, no turismo, no transporte, para tentar complementar com a saúde. Que eu não posso deixar uma senhora numa Você não pode simplesmente falar assim, não vou atender. Tem que buscar, aí busca os empréstimos. Sim. Isso vai estar gerando pro próximo prefeito um problema muito sério, porque a quantidade uma bola de neve. É uma bola de neve. Né? Então, por exemplo, ele reservou 10 milhões, em torno de 10 milhões do IPTU para pagar dívidas do hospital. Certo. Por quê? Porque os próprios fornecedores, se não tiver uma garantia, como é que eu vou entregar? Por isso que começa a faltar material, começa a faltar medicamento. Medicamentos básicos, materiais básicos. A insegurança. E as pessoas que poderiam aportar nesse hospital, as pessoas que poderiam contribuir, acabam ficando com... Pera, mas eu vou dar ali R$1 milhão, mas como é que vai ser investido? Porque não tem essa transparência. Uhum. Tem aqui uma pessoa no Facebook, o Guilherme, e ali, não sei que lá das contas, Alice Evica, deve ser isso. Tá perguntando, mas por que pagar R$50 aqui se em Cascavel paga esse valor bem... Porque diferente? é gerido pelo Estado, tá? Mais ou menos o que acontece. Foz do Iguaçu, creio que, né, eu acredito que com essas faculdades de medicina, com a abertura dessas residências, nós vamos ter um problema. Mas Foz do Iguaçu passa um problema muito sério com especialistas. Os médicos não se estabelecem aqui. Reumatologista é dificuldade. Você tem neurologista, você tem dificuldade. Você tem algumas especialidades que é muito difícil. Mas por quê? Por causa do baixo salário, da baixa remuneração. Então, há uma complementação. Isso é um atrativo. Tá, entendi. Entendeu? No caso, a gente tem menos desses especialistas, para atrair eles, você tem que pagar mais. Oferta e demanda. É exatamente isso. Perfeito. Porque em Cascavel tem várias faculdades e tal, então saem mais médicos lá. Você pode ver, vamos você tem uma série de médicos se formando e acabam ficando por ali. Pessoal muito difícil que vem. As minhas piadas são boas, mas a do Hildo aqui falou que essa é melhor. Boa tarde, eu acho que Foz está uma beleza. Essa é a melhor piada que tem, né? Foz é bonita mesmo, assim, né? Tem as cataratas, né? Tem Itaipu. Ele tá não falou a gestão, você viu que ele não falou a gestão, Vamos lá? Ele falou a Foz, né? Rômulo Barbosa dizendo aqui, a Câmara de Vereadores virou pelega do Executivo. Um vereador troca e com o Executivo baseado nas nomeações de cargos comissionados. Ai, que dile. Também tá aqui o Ricardinho fazendo uma publi. Bom dia, delegado Francisco estará hoje no ponto... Como é que é? Com César. Ponto com César. Hoje às 21 horas. Muito bem, Ricardinho, fazendo aqui sua publi. Não tem problema. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Já o Guilherme também falou aqui. Já foi feita a pergunta do Guilherme, né? Já. Tá bom. O Wildo também falando aqui. Eu acho que foi sarcasmo que ele usou aqui, viu? Eu também. Eu recebi uma mensagem aqui agora. É que a gente não pode deixar fazer de conta que dizendo assim, ó. Saiu no jornal, que a gente tá aqui na hora do jornal, então eu vou atualizar vocês, né? Saiu lá no jornal que o governador
já decretou sobre a desobrigação do uso de máscaras em lugares também fechados, né? Ou seja, lugares abertos já está livre e agora lugares fechados também está livre. Agora todo mundo vai ver que na Irlanda do Norte eu sou... Mas, calma. Ligaram para a prefeitura e perguntaram: ó, vem cá, aqui como é que é aqui em Foz? Como é que será aqui em Foz? A resposta do pessoal da prefeitura foi: ainda vamos anunciar. Por enquanto, continua sendo obrigatório o uso de máscaras em lugares fechados. Por quê? Como é que é? Por quê, prefeito? Olha só, a gente não consegue entender como é que isso, né? Não, e é um abuso, né? Como que o Ratinho Júnior faz um negócio desse sem consultar a Rosa? Mas por quê? Porque a Rosa vai anunciar. Eu acho que o Chico, né, tem que consultar quem manda de verdade. Exatamente. Né? Então, gente, esperem. Amanhã a Rosa vai anunciar. Tem que ser pela boca da Rosa. De frente com o Gabi. De frente com o Edi, né? Com o Ed. Edi é outra coisa, irmão. O que o Padre Quevedo pensaria disso? Olha, queridos, boa tarde. Me tiraram do meu descanso celestial para poder vir aqui falar o que está acontecendo nessa Câmara de Vereadores. Foz do Iguaçu está repleta de demônios, potestades. Você acha que precisa de um exorcismo lá na Câmara? Olha, precisa, na verdade, de todo tipo de igreja, de religião, que possa tirar tudo aquilo que acontece naquela Câmara. Mas e na Câmara ali, tem vereador trabalhando ou isso não existe? Olha, eu vejo muitos vereadores... Não existe. Isso é um problema sério, porque existe muito vereador fantasma, que inclusive aparece... Há umas penadas lá? Há umas penadas, e a gente precisa melhorar isso urgentemente, porque isto, Foz do Iguaçu, não existe. Será que se o pessoal se concentrasse mais em trabalhar do que talvez atacar quem está falando, né, quem está trazendo à tona os problemas como vocês, ou nós como imprensa, será que não era melhor eles trabalharem do que atacar a gente, não? Você quer que eu fale o Paulinho ou o Padre Quevedo? Você pode falar pelos dois. Talvez o Padre Quevedo... Mas na verdade, gente, vamos lá. Eu sei que eles têm que defender o pão deles. Mas né? vocês precisam entender, acho que você mais, não sei se acompanhou esse processo da época do Reni, o papel importante que teve a imprensa nesse processo. E vocês têm um papel importante, sabe por quê? Porque vocês são a voz que o povo tem. Vocês são as pessoas que estão apontando, vocês são as pessoas que estão levantando. E isso aconteceu, porque na gestão... Perdão. Na gestão anterior... não do Chico, né? Porque o Chico já vem de uma gestão anterior, então da gestão anterior, foi a imprensa que começou a levantar todo o que estava acontecendo. Mas aí que tá. E aí que tá. Aí quando começa a incomodar, porque tá refletindo medo. Exatamente. Porque você não tem medo de uma situação, deixa a imprensa falar, gente. O que eu tenho que provar tá aqui, clareza no meu trabalho. Não, e deixa assim, falar. Se existe alguma coisa para ser dita contra você, por exemplo, eu imagino que tudo que você vai desejar é um espaço na imprensa para se falar, explicar, né? Por isso que às vezes aqui no ar eu mesmo, vou falar por mim, eu faço umas perguntas às vezes a mais óbvia possível, outras ridículas. Não, mas tem que ser feito. Porque talvez para mim é óbvio, mas para quem tá ouvindo nem sempre. Exato. Então às vezes a pessoa, ao invés de aproveitar e falar, surgiu aí na cidade um assunto e me dá uma oportunidade lá no teu programa, como já veio aqui outras vezes, e falar. Mas não, o que eu sei que acontece? Ligar dizendo, não publica, deixa quieto, depois a gente vai conversando, mas segura aí, sabe? Então é muito estranho isso. E eu imagino que já exista essa tentativa de brecar tudo, porque tem medo. Exatamente. Então, aí que a diferença é que eu imagino que na época do Reni a imprensa estava mais numa mesma direção, não tinha como mais segurar nada, né? Mas já assim, e você tinha na imprensa, na Secretaria de Imprensa do Reni, um cara que é extremamente conciliador, que era o Mário César. Ele conseguia conciliar a imprensa. Uhum. Então, assim, não sei se vocês discordam, mas ele tentava, pelo menos. Mas o pessoal tava tão desgostoso, tava tão desgastante a situação, que não tinha mais como segurar. Porque o próprio... Tava ficando feio. Por isso que eu falo, a importância do papel do povo nesse processo. Exato. E aproveitando que você está falando de imprensa, nós vamos falar sobre imprensa no segundo bloco, né? Logo depois do Paulinho, nós vamos falar sobre isso aqui, né? As questões que estão envolvendo aí
o Galhardo, né? Também as possíveis rachadinhas, tudo que está acontecendo com relação a esse assunto, a gente vai falar no segundo bloco. Para quem não sabe, o Galhardo publicou ontem fez uma publicação no Facebook dele falando sobre rendas publicitárias do Grupo Mundial. Né? Ele fez uma piadinha lá, usou uma forma de fazer o texto que deu a entender que a empresa recebia milhões de reais, enfim. Eu cobrei do Grupo Mundial de Comunicação um posicionamento oficial, esse posicionamento oficial foi mandado pra gente, né? A gente vai colocar no ar no segundo bloco e em seguida a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque pode falar de todo mundo, menos dos vereadores. Então, se você fala de se você questiona porque o papel da imprensa é questionar. Exatamente. Então, a gente não pode mais questionar. Então, não pode mais. Então, se a gente questionar, o vereador usa o próprio erário público tentando atacar a imprensa. Mas pelo menos está atacando a imprensa com a verdade, porque existem verbas publicitárias que nós recebemos, que a imprensa recebe. Muito baixa, inclusive, uma miséria, muito baixa. Mas se recebe. E não é só não é só sobre são vários. E não tem nada de ilícito em receber. Só que a gente não vai entrar nesse assunto, né? Alguns não recebem tão tem miséria rádio aí que assim, recebe né? mais de 18 mil, mas não vou nem falar o nome. Mas assim, não vou falar o nome, mas recebe mais de 18 mil. Outros pedem pra sair da cidade, né? Entendeu? Então assim, não vou falar o nome aqui da rádio, porque eu não quero problema. Mas a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Porque é o seguinte, sabe, Paulinho? Quando acontece alguma coisa com vocês da saúde, se vocês não estiverem unidos, vocês não vão conseguir levantar. Não vão. E mesmo vocês unidos do jeito que estão, a Câmara continua o quê? Dormindo em berço esplêndido. Você falou que isso começou no dia 13 de dezembro. No dia 13 de dezembro eu oficiei, porque eu já estava com um monte de problema, assim, né? Já estava engasgado. E aí ele foi me chamar só em fevereiro. Então, assim, estranha, né? É estranho demais. Estranho. Por quê? Porque a maioria está deitado em berço esplêndido no colo do Chicão. Tá todo mundo deitado no colo do Chicão. Mas isso é hiper cômodo pra eles, né? Então eles preferem ficar quietinho. A população, né? Cara, agora sabe o problema da população? A população também vota nos caras, coloca os caras lá e diz assim, ó, agora eu votei nele, ele vai trabalhar por mim, agora eu vou cuidar da minha vida. Esse é o sonho de todo brasileiro. Só que aqui não acontece. Se você deixa a gestão na mão do cara, na mão do vereador, você vai se ferrar. Porque a maioria deles não estão nem aí. Não estão nem aí. Estão fazendo seus trabalhos, sim. Tem uns vereadores que fazem até uns projetos bem patéticos. Mas tudo bem, a gente ainda tá, beleza. Mas é que tem que bater o recorde no final do ano de quem fez mais projeto. Que eles têm agora um negócio que aquele eles negócio, disputando, né? É tipo aqueles carrinhos, quando você ia na Panorama, tinha um carrinho Eu fiz 100, eu fiz 102. É mais ou menos isso. Aí você vê lá um projeto, né, tipo assim, vamos pintar a copa das árvores de verde, tipo isso, mas é um negócio que não serve pra nada. E aí, quando a gente argumenta sobre isso, eles não gostam. Não gostam. Mas não tem problema, a gente vai continuar. Eu já falei e repito, seremos pedras no sapato de vocês. Eu preciso perguntar uma coisa pra você, vai lá. Aqui. Qual é o piso hoje, o salário, piso do enfermeiro? Enfermeiro mesmo. Enfermeiro hoje, ele tá girando o salário em média 3.070, mas o salário convencionado 2.790, Santana, se eu não me engano. Vamos dizer que se fosse 3 mil reais redondo. Certo. Não, sabe por quê? Porque o que foi levantado, já que a gente já comentou sobre isso, que foi levantado pelo vereador Galhardo, é que a verba que veio aqui pro Grupo Mundial, porque nenhuma empresa tem que trabalhar de graça, né? Não faz sentido. Você não trabalha de graça pela prefeitura, né? Não. Se alguém for lá cortar a grama lá na frente do hospital municipal, tem que cortar de graça? Não. Vai cobrar. Toda empresa tem que ter um custo. Aí o que ele comentou lá? Ele comentou que o valor que veio de verba aqui pro Grupo Mundial ia resolver o problema da saúde, ele comentou lá. Eu queria saber não sei se dá pra pagar um enfermeiro por mês, mas é um enfermeiro só que tá faltando? Se a gente for partir se a gente for partir desse princípio, gente, não é o dinheiro que vem pra Mundial, então nós temos que cortar o dinheiro que vai pra toda a imprensa. Mas eu queria entender, porque o que ele comentou lá, ele falou assim, esse dinheiro poderia estar indo pra saúde, pra resolver o problema da saúde. O problema da saúde vai ser resolvido, Mohamed, com fiscalização. Quantos mil anos vai ter que vir verba pra com bom uso, pra pagar a dívida da Fundação Municipal. Por exemplo, Mohamed, eu vou te dar um exemplo então, já que você falou em dinheiro, vamos falar em... O dinheiro da saúde vai resolver com o bom uso do dinheiro. A gente sabe que custa caro a saúde, não é barato. Mas vamos lá, ontem teve a aprovação do RAG, né? Que é o relatório anual de gestão no Comus, certo? Foram 4 conselheiros apenas votaram contra e levantaram um monte de ponto. Um dos pontos era o seguinte, foram feitas tantas escovações nas escolas em 2021. Como assim, se as escolas estavam fechadas?
Como que foi feito escovação nas escolas se as escolas estavam fechadas? Que escovação é essa? Escovação fantasma. Tá o que E aí, ver. e aí, qual foi o vereador que foi lá fiscalizar? Não vai. Foi lá a secretária, foram lá o doutor Amon, foram lá gestores da prefeitura que são em sua maioria. Uma coisa que tem que acabar no Conselho Municipal de Saúde, e isso precisa ser revisto urgente. Nós só vamos ter uma fiscalização efetiva quando os conselheiros que lá representam as entidades não receberem nada da prefeitura. Veja. Sim. Então, se a gente vamos resolver o problema da saúde, então. O dinheiro né? é o maior calabouço. Então, que tem, é exatamente isso que está acontecendo. Você tem um monte de entidades que depende da estrutura da prefeitura, né? E aí essas entidades ficam engessadas ali. Então, o buraco é muito mais embaixo. Não é o dinheiro da comunicação, não é... se a gente for analisar hoje, nenhum orçamento que nós temos aí das outras secretarias cobrem o rombo que a gente tem no Hospital Municipal. Então não vai resolver. Se Entendeu? brincar. Ó, o pessoal comentou aqui, ó, escovação EAD, será que foi isso? Escovação EAD, a nova então, modalidade. Então veja que para determinados vereadores, você tem pauta, tem outras prioridades para você ir atrás. Né, talvez, claro que às vezes a gente tem que defender, né, se defender tentando colocar o foco no outro, né, a gente entende, só que o problema é que aqui você truca e a gente pede 6, esse é o problema. Então aqui, ó, inclusive o senhor sabe o endereço, se o senhor quiser chegar aqui, o senhor tem espaço, o senhor deve demorar mais que 20 minutos para chegar, então fique tranquilo que aqui a gente tá aberto para recepcionar, porque aqui ninguém tem compromisso com o erro, ninguém tem compromisso com coisa errada, só para deixar bem esclarecido. Bom, eu não ia comentar agora, mas jogar no ar, né? Esse trocadilho com as palavras que o Ed comentou. Pra tentar enganar, né? Por isso que o pessoal começou a dar risada na postagem por isso que eu comentei, por isso que eu comentei né? aqui no início, né? Uma possibilidade de rachadinha envolvendo um vereador na lista milionária da Câmara de Vereadores. Porque a lista de vereadores ali, o gasto é milionário mesmo, né? Se for ver uma gestão. Mas tá errado? Não, é tudo legalizado. A remuneração dos vereadores está certa. Eles trabalham para isso, né? Deveriam trabalhar, pelo menos. Sim. Então, mas como joga assim, um vereador da lista milionária da Câmara? Já ficou um negócio meio estranho, né? E foi o que ele jogou no ar, assim, né? Se for parar pra pensar, um vereador em Foz do Iguaçu, cada vereador em Foz do Iguaçu custa mais de 50 mil reais por mês. Isso dá 600 mil reais por ano minimamente, mas eu acho que os assessores têm, se eu não me engano, eu acho que os assessores têm 13º. Então vai ficar um pouquinho a mais. Né? E trabalha um pouquinho, né? Cada vereador... De 8 da manhã até as 2 da tarde, irmão. Cada vereador custa 600 mil reais. Não, eu não tô entrando no mérito que não deveria receber. E tem um valor de salário e a população elege quem ela quer. Eu imagino, Ed, é que eu acho que deve ganhar bem. Eu acho que deve ganhar bem. Tanto o assessor quanto o vereador. Tem que eu ganhar vou bem. falar algo Presidente aqui. da Câmara. É eu não tenho problema nenhum com isso. É uma grande Agora eu ia dizer, responsabilidade. se um dia, eu vou uma coisa que fica gravado, se um dia eu chegar a ser qualquer cargo público, qualquer um, e eu tiver assessor, mas assessor vai se ferrar tanto na minha mão. Vai trabalhar. Mas vai trabalhar, ele vai trabalhar mais do que eu. Ele vai trabalhar mais do que eu. Você vai receber 19 mil reais, mas você vai valer cada vintém que você vai receber no seu bolso. Mas eu imagino que dá pra tirar uma ideia pelo que o Paulinho tava comentando aqui. Esse assessor, ele fica à disposição. Então mesmo que o expediente ali acabe às 14 horas, mas precisar de alguma reunião à noite, o cara tem que estar ali. 24 Só que pra eu ia isso arrumar não, a sessão várias aí. Mas isso não justifica o cara querer ganhar hora extra, por exemplo. Ele já tá ali. Que era o que acontecia no Hospital Municipal, e aí você vai colocar a culpa sobre aquele trabalhador que carregou o piano? Nunca. Porque 90% dos trabalhadores não recebia cargo comissionável. Entendeu? Paulinho, eu quero só uma outra coisa que eu ia te perguntar bem Você no para começo. de fazer esse monte de conta aí, rapaz. Eu gosto de número. Olha só. Aqui, ó. Eu sou olha só. Vai. O maestro aí, rapaz. Vai com calma, pô. Não, sabe o que eu queria te Esse perguntar? Esse aí é o Você Paulo. falou no começo. O que é o estado de greve? Só para as pessoas entenderem a diferença. Só isso que eu queria. Porque senão as Na pessoas não verdade, entendem. na lei não existe nada que se referencia. A criação do O que Estado, você quer dizer com de isso? um quando tu estado fala de isso? greve é que os trabalhadores estão em observação dos passos. E aí o que acontece, gente? Em estado de greve, eu convoco a Assembleia e decreto a greve. Ou seja, ele já tem um sobreaviso. Ele já tem um sobreaviso. E aí é 72 horas para. Pum. Né? O que diz a lei. Bom, entendi. então, estado de greve. Tipo do general, meu amigo. Sim. Estamos aqui esperando. Hora que Fiquem preparados. Os canhões lá na fronteira hora com a que a tropa Ucrânia. precisar. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi difícil segurar esse povo, cara. O que eu tive de oposição, né? A questão, não, nós temos que ir pra greve, nós temos que ir pra... Agora nós vamos até o final. E vamos... Eu falei, gente...
calma que nós temos que tentar primeiro o diálogo. Eu sou a Sim. favor. Tem que tentar o diálogo. Sabe por quê? Não, mas isso é democrático. É que a é partir menos do problema momento- pra todo mundo, né? A partir do momento que eu decreto uma greve, você já imaginou se um senhor precisa de um leito de hospital e esse senhor acaba falecendo por causa da falta do leito, porque não tem um profissional para atender? Então eu tenho que pensar em tudo isso. Sim. Eu não posso simplesmente jogar os trabalhadores na frente do hospital, fecha o hospital, Tá 30% certíssimo. do trabalho. Não posso. Eu tenho que fazer um amplo diálogo até se esgotar. O Dr. Mafra, aquilo que eu volto a falar, o Dr. Mafra é o nosso herói hoje. Verdade. Nosso herói hoje. E Porque ele? a atitude dele mudou as coisas em menos de 2 horas. A atitude dele mudou as coisas. Porque, vejam, eu tinha uma reunião marcada com o As prefeito. faixas na cidade estão tudo preto e branco de novo, né? Eu tinha uma reunião marcada com o prefeito às 17h30 no hospital para resolver o negócio do banco de horas. Tá? De Beijo, repente, com a querido. coisa do Mafra, vamos lá pro gabinete. Né? Então mudou porque já lá no hospital o clima ficou pesado e o prefeito teve que intervir. Né? Porque o Mafra tomou uma atitude em que ele falou, ou vocês resolvem o bagulho e eu tiro esse cara daí. Que é literalmente o que aconteceu na reunião com o Comus, que nós estivemos presentes, a nona regional. Simplesmente as entidades que foram lá foram falar pro doutor Amon, se você não fizer a gestão assim, você não dá conta. Tanto que, se vocês olharem o decreto do Mafra, ele está proibido de criar qualquer coisa que gere gasto sem antes ele prever e eliminar os gastos que ele tem. Então ele chegou lá com o sonho, nós teremos uma fábrica de oxigênio, nós teremos o telhado de energia solar, nós vamos fazer uma hemodinâmica. Isso Toma- me lembra aqueles memes do Facebook. Falar em energia solar, quem entende bem de energia solar é o Galhardo. É. Enfim. Sabe vai lá. aqueles memes do Facebook, você vê expectativa e realidade? Qual que era a expectativa? Criar o que você falou? Criar Fábrica uma de oxigênio. Fábrica de oxigênio, energia solar, hemodinâmica. Gente, precisa. E a realidade é a realidade. Falta realidade lupa, é- esparadrapo, Olha, 96 microfone. Mandaram aqui pra Primeiro. mim assim, ó. Estado de greve nada significa Paulinho arregou. Puta merda. Amarelou. E aí, mano, você diz o Amarelou. quê com relação Cara, a- na verdade, aquilo que eu volto a falar, não é que eu arreguei, gente. Eu preciso pensar que não é só a categoria que está envolvida no processo, é toda uma população que necessita do hospital. Sim. Eu seria inconsequente se eu tomasse uma atitude e amanhã encontrasse uma pessoa na rua e falasse, por causa do teu movimento, meu pai faleceu lá no hospital porque não tinha gente para atender. E pode acontecer. Claro que pode Você acontecer. tem- Porque, você gente, tem Mas menos peraí, gente lá? vocês mesmo em greve, vocês teriam uma porcentagem, né? 30% Isso só daí é trabalhando. Só que estipulado por lei, veja né? o que aconteceu com a Santa Casa, ninguém quis voltar a trabalhar. Não, Meu e Deus, outra, imagina se isso hoje com acontecesse. 100% das pessoas, Ed, não tá dando conta, Você cara. já foi É, acusado que imagina fechou com a Santa 30. Casa, né? Já me acusaram que foi eu É, o causador. eu lembro disso aí. É, eu lembro. né? Minha Você memória é imagina. boa pra essas coisas. Mas se hoje com 100% já Ô- tá faltando, imagina só 30%. O que vai Sim. acontecer? É, eu Então, posso. é de se entender Cara, o que você tá independente do que me chamem, do que me rotulem, do que me. Coisa, eu sempre vou buscar o diálogo. Tem que ter Antes o de mínimo tomar de uma medida prudência, né, inconsequente. Né? Eu não vou ser um menininho de louco aí que vou sair colocando explosivo em tudo. Não. Eu vou Mas tentar aí o diálogo. essa questão também, Paulinho, é da maturidade, né? É. A gente tem uma época que a gente, da nossa vida, que a gente quer resolver tudo assim. Exato. Ah, não sei o que, mas muitas vezes. É uma Esse coisa. menino não foi Isso é muito bem inerente à doutrinado, democracia. Se o cara não dialogar, o cara não vai Veja, conseguir Ed, as coisas. Esse É o que menino não tem. foi muito bem doutrinado, não? Como assim que não vai sair explodindo as coisas? Tem É, que explodir, cadê os É por isso que eu falo que eu não sou radical de Cadê os esquerda. coquetel molotov, irmão? É, não sou radical de esquerda. Se precisar, cara, se precisar ir pra frente de batalha, eu vou com o maior prazer. Mas Mas dentro- antes disso, eu preciso que o meu exército esteja preparado pra isso. Eu não vou decretar uma guerra sem eu ter as munições É isso preparadas, aí. sem ter as armas preparadas, sem ter tudo preparado. É Você isso entendeu? aí. Eu preciso disso. E veja, nós estávamos discutindo uma pauta que não é uma pauta por atraso de salário, por falta de pagamento do vale alimentação, por falta. Nós estávamos discutindo uma pauta de uma ideia que um gestor que achou que poderia fazer e ele não poderia fazer, então nós vamos lutar por isso. E conseguimos, e vencemos no diálogo, É na isso aí. pressão. Não precisou a greve. Mas É. se precisar a greve, meu amigo, vocês vão ver quem que arrega aqui. Aí, tá certo. Olha, Que o homem. Nelson Val Ai, Soler. obrigado. Boa tarde, um pouco atrasado, mas cheguei. Fechado com o Bolsonaro até 2050. Eita, isso aí é pra frente. Vamos. O pessoal tá perguntando aqui quem é, se o delegado do Sampaio tá aqui de novo. Não é o delegado, gente. Ué? Não é. É o Santana. Estão confundindo o tipo Santana essa, com o né? delegado. É Sam, né? Os dois também. Estão confundindo você com o delegado. Não, você não é o delegado, gente. Ele é o O Santana. delegado tá quietinho hoje. Ele é bombeiro, esse aqui é bombeiro, o outro é delegado. O delegado é mais brabo, é verdade. Santana, fala aí um tiquinho pra nós ouvir tua voz. Como é que tá os bombeiros lá no... De onde é que tu é? São Miguel. Muito obrigado. Ah, não. Bombeiro lá, vai lá. Então, lá em São Miguel passou agora
uma semana bem difícil, né? Por causa das fortes chuvas lá e do temporal. Sim. Destruiu muita casa lá Sim. e estragou praticamente aí uns 10 a 20% da Sim. plantação lá. Nossa. E, então, foi bem complicado. Chuva de granizo, chuvas torrenciais. Então, o bombeiro trabalhou uns 3 dias aí, cara. Ininterruptos. Ininterruptos. E daí faz parte do sindicato ali, com o Paulinho, né? Já faz desde 2009, né? Eu sou formado técnico de enfermagem. Muito bem. E conheci o Paulinho também através de uma luta do pessoal da rodovia, em 2009. Né? Olha aí. Isso é bom, interessante contar. Olha aí. Regou, conta pra Não, eles. então, no Badu? vamos ver se tem tempo e vou contar um pouquinho. Eu era condutor socorrista lá, né? Resgatista na BR. E tentei trabalhar lá em dezembro de 2008. Né? Com 2009, cara, o local inapropriado para trabalhar, não tinha lugar para descansar, salário era uma miséria. Então, assim, o pessoal olhava lá, ambulância bonita, limpa, o pessoal lá todo uniformizadinho, tudo, achava que tava tudo mil maravilha, mas não tava. Através de um amigo meu, o Everton, né, que era funcionário público aqui, agora tá lá em Santa Catarina, me apresentou o Paulinho. Aí falei, cara... Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, eu cara. Entendo, e assim, o protesto foi o quê? Na época, o nosso salário era muito... Na época, o nosso salário... A gente fazia uma escala... A gente fazia uma escala 12/36 lá, né? Então, assim, cara, tinha dia que dava ocorrência pra caramba lá, né? Eu trabalhava aqui no Sal 7 Santa Terezinha, o perímetro da ponte até lá, a divisa com Medianeira era nossa. Então, assim, a gente recebia o salário... Era na rodovia? Na rodovia. Essa que acabou agora em novembro, agora, os verdinhos. E o salário era baixo, a alimentação, as coisas assim... Cara, as condições lá de trabalho... Não, as condições de trabalho eu falo, as condições de... Lá não tinha um dormitório, não tinha um armário, né? E foi através... Reclamando, conversando com o meu amigo lá, conhecia o Paulinho, já sabia dele aqui desde aquela época lá que ele era pelo pessoal da saúde. E ele e o Dr. Jean lá no Sal, cara. Certo. Eles foram lá em Santa Terezinha conversar comigo, passei pra ele. Cara, dali pra frente, cara. Não, aí o detalhe, você não tem. Aí que é o pior. Peguei eu, a minha mãe, minha mulher, o advogado, 2 diretores e fomos pra BR, meu amigo. Caixão. Em um caixão. Fizemos um caixão e fomos pra BR. Socorrista. E aí já começamos aquela coisa, aquela guerra psicológica, né? Vamos fechar, conversamos com o MST, vamos fechar. Chegamos lá, Sábado de manhã. já tinha polícia lá, pra não deixar nós fechar o pedágio. Abriu o pedágio, no caso, né? Certo. Abriu o pedágio. Esse tipo de advogado. E em 7 pessoas nós conseguimos discutir uma pauta maravilhosa, que é o que os trabalhadores tinham até o encerramento do contrato. Certo. Mas eu e mais 7 pessoas. Cara, Olha. assim, de 2009 pra cá, que foi em agosto de 2009, cara, foi em agosto de 2010. E de lá pra cá, cara, né, agora dia 26 de novembro encerrou as atividades, né? Mas eu vou falar pra você, cara, foi um divisor, porque o salário daquela época foi de 540 para 690. Sim. Então, se for botar isso em porcentagem, vale alimentação, se juntasse os dois, vale alimentação, vale refeição, não dava R$250. Só o vale alimentação teve um aumento assim, cara, que dobrou. Então, assim, daí eles começaram a enxergar com outros olhos porque o sindicato interviu, entendeu? E o combinado era o quê? Os trabalhadores de folga fazer um manifesto. E o sindicato foi lá, fez os panfletos, 1000 panfletos, orientando, dizendo, você que paga o pedágio aqui na nossa região, você sabe quanto que é o salário de um profissional que salva a tua vida? E o salário embaixo. O pessoal parava de entregar o panfleto, o pessoal ficava horrorizado. Falando, não acredito. Só lembrando isso. que esse contexto todo que está sendo dito é dos ADCs, né? Que é os pessoal da rodovia. Os socorristas, isso. Socorrista e técnico de enfermagem, É isso. Contratado pela empresa. Muito bem. Obrigado, viu? Ele não é o delegado, tá, gente? O pessoal que é o delegado que tá aí com vocês de novo. O delegado é sócio? Não, o delegado não é sócio. Ele não é o delegado. Tava aparecendo aqui, Galhardo digitando. A hora que falou que não era mais o delegado, apagou. Olha aí, mano, que coincidência. Rapaz, hoje, como é que tá com relação... Porque agora a gente não tá recebendo mais tantas denúncias de falta de medicamento, de luva, máscara, roupa cirúrgica, essas coisas, né? Que antigamente a gente recebia muita denúncia, né? Uma semana toda a gente recebendo denúncia vindas do Hospital Municipal sobre essa falta, né? Essas faltas. Como é que tá isso com relação hoje? Porque aqui não tá chegando nada pra gente por enquanto. Significa o quê? Que resolveu? Não, na verdade, Ed, quando teve aquela reunião no Ministério Público das entidades, na verdade nós demos uma aula de gestão praticamente, assim dizer, né?
Eu não precisaria ter trazido o Albert Einstein, podia ter conversado com as entidades que talvez a gente tenha solucionado uma coisa tão problema. simples, né? E foi dito que precisava mudar a questão do diálogo com o trabalhador, canais, ainda precisa melhorar muito. Nós temos uma reunião hoje às 15 horas com o diretor do hospital, não sabemos o que ele vai apresentar, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar muito ainda na questão de ouvir o trabalhador, do trabalhador expressar os problemas, dizer, olha, eu estou com um problema aqui. Isso não precisa ir para o sindicato direto, ele tem que ter uma ouvidoria, que foi o que a gente pediu, a ouvidoria do trabalhador, para que o trabalhador seja escutado e tal. E isso acalmou, né, a situação. Então, o diretor parou de fazer as mudanças que ele queria fazer, né? Então, assim, segurou. Então, tá calmo os trabalhadores. Temos problemas? Temos problemas. Mas com relação os ânimos estão mais calmos. Né? Sim. Os ânimos estão mais calmos. Ainda na pauta da saúde, gente, só respondendo aqui, o Paraná retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O decreto foi anunciado nessa terça, ou seja, hoje, dia 29, pelo governador Ratinho Júnior. Porém, aqui em Foz do Iguaçu continua o decreto até que a esposa do prefeito, a Rosa Jerônimo, amanhã venha deixar que você tire sua máscara, tá bom? Mas o governador já disse que já pode ficar sem a máscara. Tá valendo pro estado todo. Eu já vinha dizendo isso aí, pô. O Ratinho é muito ousado, ele não pediu pra Rosa, não pode um negócio Não, mas desse. eu vou falar um negócio aqui, cara. Tem gente que ainda não se deu conta. Olha o absurdo, a bagunça que o STF fez no Brasil, cara. Eu não tô falando isso aí, A pô. bagunça que eles fizeram. O Estado, né, toma uma determinada posição que deveria valer para o Estado todo. Pô. Mas o município pode fazer o que Os ele caras só quiser. queriam vale ferrar dentro do comigo, palácio pô. lá. Os caras só queriam ferrar comigo, pô. Isso aí não pode. Exatamente. Olha, Bolsonaro tem razão, rapaz. Pô, isso aí é sacanagem, pô. Olha, a gente está encerrando aqui a entrevista com o Paulinho e a gente vai continuar seguindo, né, entendendo um pouco mais sempre o que acontece, porque, Paulinho, vocês fizeram tudo que fizeram, foi cansativo, você ficou sem voz, você quase não podia sair para fazer outras coisas da sua agenda normal, porque tinha muito compromisso, além do seu serviço, além do seu compromisso profissional, mas agora tá mais tranquilo, mas não pode baixar muita guarda, não. Não, nós estamos vigilantes. É aquilo que eu Porque falo. se dormir... Ed, aqui o colega colocou aqui, começou a campanha e nada vai faltar, e realmente, a campanha começou de vez, start pra campanha. Então agora vai ser o mundo de Alice... Começou lá no hospital, né, que teve Aê! foto, né? Eu Desfile, até pensei que já tava tudo resolvido. Tá fechando a UTI, façam Foi, desfile. e teve palminha, tudo, tal. Outdoor. Vamos fazer aqui a cena, vamos? Como foi que foi? Fica aí em pé, vai. Ensina aí, porque eu Vamos não fazer vi. a cena aí. Aí, Fica aí a cena. isso aí, pô, esse programa vai ser esquisito, Bora, pô. vai. Fica Eu aí não em pé, fica aí em participei disso aí, pé. não vou fazer isso aí não, pô. Vamos fazer como Eu tô de foi. sacanagem. Vai, homem, como foi no jornal, no coisa. Foi assim, ó. Tinha os paredões, assim, né? Aí tinha a Rosa, o Chico, o João, todo mundo que vai ser candidato, que a gente sabe que vai ser. E aí tava todo mundo assim nos paredões, no corredor, e o pessoal saindo da UTI, né? E aí faz aí o momento do aplauso, vamos lá. Não, tem que se emocionar. Ó, Cadê? as lágrimas correram, ó. Isso aí é uma emoção, pô. Mas agora, Foi desse mas jeito, assim, puro ó, marketing, tudo mentira. Tá, puro mas eu não marketing. tô entendendo. Os servidores são fanfarrões, né? O servidor da saúde são fanfarrões. Vai ficar em pé, eu vou ficar em pé também. Que estão vai. querendo boicotar a gestão municipal, Ah. ou eles são heróis? Ou depende do dia? Ou depende da foto? Depende da conivência. Depende da conivência. No hospital municipal eles são servidores e dependendo do que eles precisam, eles são trabalhadores CLT. Então quando é pra retirar um direito, né, ou mexe no estatuto servidor, aí Isso vai é pra muito CLT. comum, eu vejo isso sempre. Porque Então, eu não tô é uma- entendendo. Por exemplo, uma hora na Câmara tem vereador que fala que o servidor da saúde tá ganhando demais. Sim. Tá recebendo dinheiro demais. Né? Tá injusto. Olha, eu acho que o Outra vereador... hora o pessoal sai nas fotos, eu não tô E entendendo, como gente. tem. E engraçado que eu tenho visto um vereador E agora errado direto do lado do prefeito, Não, né? É Já o percebeu? João Morales? Não, mas engraçado. Parece um errado... chaveiro, fica ali pendurado. né? Não, você reparou que errado é a gente que dá as notícias. Não a situação ruim que tá acontecendo. Errado é a gente que tá noticiando a A situação. gente só tá não, falando, só a gente não tá estamos bem. Ah, meu acrescentando Deus do nada, céu. né? Só estamos Nada, replicando. não, pelo contrário, só estamos replicando. E mesmo assim, o problema ainda é com a gente. A gente já tá com o segundo convidado lá na recepção, não tô sabendo, tá assim.
Pronto, a gente vai finalizar agora com o Paulinho aqui, a gente só vai fazer mais uma rodadinha de perguntas, em seguida já vem o Joelson, a gente vai entrar em outras pautas também. Você que está nos acompanhando, você já sabe, mas não custa lembrar, você que está nos acompanhando pelo Facebook, curta a nossa página, comente, compartilhe com seus amigos, pelo YouTube se inscreva, ative as notificações e compartilhe também o nosso conteúdo, tá bom? Agora daqui a pouco a gente vai falar com o Joelson, a gente tem algumas pautas para falar, uma delas é sobre os atiradores que mataram um vendedor de automóveis lá no Jardim Panorama, uma das pautas que a gente vai falar. E também vamos falar sobre as rachadinhas, é um tema muito quente, porque segundo estamos apurando, não é só rachadinha com Galhardo não, possíveis rachadinhas. Tem outros vereadores também, viu? Tem outros vereadores aí, a gente tá apurando as informações, muito provavelmente a gente Falar que os latidos e miados estão altos. Isso não existe! Não existe, é mentira! Quevedo tá sendo instaurado aqui também Isso toda não hora. existe, não A existe. situação tá tão crítica. Não, tá difícil que tem que até vir o lá Quevedo. Até lá tá chegando as notícias lá, né? Do outro lado do portal. Pra finalizar, quando é que cai o estado de greve? Não cai. Vamos continuar, Continua? até por causa nós temos a mobilização da PL 2564, dia 7 de abril a gente está discutindo aí um manifesto dos profissionais de enfermagem, então a gente vai continuar em estado de greve. Tem algum prazo, Paulinho? Vocês deram O algum prazo? Assim, vocês deram algum Eles são prazo que nem a pra Dilma. gestão, especificamente? Não tem prazo. Ou os próprios chegar trabalhadores no estão prazo, querendo eles um prazo dobram o prazo. específico? prazo. O único prazo que eu deixo é mexam com os trabalhadores da saúde que vocês vão ver que o buraco é mais embaixo. Esse é o prazo. É isso aí. E eu acho que eles não vão mexer não, porque é ano de eleição, né? Então eles precisam estar bem no vídeo, Sim. como fizeram aquela pataquada lá Mas que coisa ridícula. Cara, eu teria sei, vergonha, cara, mano, sei. de fazer aquilo Um ali. local que até uma semana atrás estava caindo água dentro, pura água, meu cara. Eu não Deus. consigo entender, mas... É pra economizar, né? É o daí marketing. cai a água da chuva dentro do local, né? Daí você já usa Que é aquela água? água pra Cai limpar. ágada. O que é água? Água. A água. Aí você já Que é água? usa aquela água pra limpar. A gente fica nervoso com as coisas, gente. É brincadeira. Paulo McDonald, se Olha. fosse você, o que você faria? Olha só. Teve até um rapaz que tentou me imitar aqui, não Foi conseguiu, o viu? Márcio Rosa, Fiquei mano. com ciúme, rapaz. Mas vou dizer pra você que falta um maestro, viu? Falta um maestro. Ô, se você fosse o maestro, o que você fazia? O que eu O que você fazia? É mais ou menos por aí, né? O Falta um Arthur maestro, Aurélio, pô. né? Não, você tem que falar assim, você não sabe de nada. Exatamente. É isso que você fazia? Mas é isso aí. Se fosse você, você faria o quê? Eu você no meu lugar. Se você fosse o maestro, ele pergunta assim, né? Mas o que eu falei pra ele, eu renunciaria. Olha, pô. Chegou agora aqui nosso desodorante Rolon. Vem cá aqui, filho, aparece aqui no vídeo. Vamos aplaudir! Olha, só tem artista aqui, mano. Só tem Rapaziada, artista. eu quero agradecer, muito obrigado. Eu acho que eu tô me despedindo, já é isso, Já, né? já. Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Sempre Que que isso. precisar, estarei aqui à disposição. Muito bem. Beleza? Eu já tô em pé, vou aproveitar pra apertar sua mão. Aquele abraço. Meu fã, tu viu? Valeu, Recebi até Santana. um elogio. Valeu, Santana, Um grande que não é o abraço. delegado.